Então, primeiramente, boa noite para todos que nos acompanham aí do querido estado do Mato Grosso do Sul, também de outras regiões de nosso Brasil ou mesmo de fora. A gente gostaria de agradecer, na pessoa da Darlene, o convite que nos foi estendido. É sempre uma alegria estar aí no Mato Grosso do Sul, ainda que virtualmente, né, e poder receber todo o carinho desse povo, desses corações. Então a gente agradece profundamente pelas tantas manifestações de carinho e pedimos a Jesus que possa inspirar a todos nós que aqui nos reunimos nesta noite, sob a luz do seu amor, da sua misericórdia, que os bons espíritos, mensageiros diletos do Mestre, possam envolver a cada um de nós e que o grande espírito desse apóstolo que tanto nos inspira, o apóstolo Paulo, possa também nos envolver com a sua fé robusta, com a sua força inabalável, com a sua esperança, essa chama viva que nunca se apagou, ensinando-nos como percorrer, portanto, os caminhos que Jesus nos descortinou. Que seja uma noite muito proveitosa de reflexões para todos nós. E como foi dito, já adiantado, coube-nos refletir sobre uma das mais emblemáticas perguntas de todo o Evangelho, ou poderíamos dizer, de toda a história do cristianismo. Mas antes de chegarmos à pergunta e também à resposta, cabe-nos fazer uma reflexão sobre a nossa jornada. A partir do entendimento que o Espiritismo vai nos trazendo de como se processa a evolução e de como atua o alto, a providência divina, bem como aqueles que são seus instrumentos, né, os espíritos superiores, como essa providência atua em nossas vidas, nós vamos compreendendo que, e esse é um dos primeiros pontos que os espíritos buscam tratar quando abordam a lei natural ou a lei divina, nós vamos compreendendo que há um roteiro proposto para a evolução das criaturas. Há um caminho, há uma rota. Essa rota ela é definida por meio da lei divina. A lei apresenta-nos o caminho reto, o caminho de menos dores, de menos angústias, o caminho onde de fato floresce, viceja a felicidade e a paz para o espírito. No entanto, caminhando ao sabor de nossas paixões, envoltos nas ilusões, nos pirilampos, como aqui foi dito, né, pelas luzes falsas das distrações, nós vamos, vezes sem conta, fugindo a esse caminho proposto, buscando antepor os nossos caprichos aos sublimes desígnios de Deus, ou aos parágrafos perfeitos, né, que expressam a mais profunda sabedoria da lei divina, nós vamos buscando antepor os nossos desejos a esses parágrafos, a essas diretrizes, e é então que nós vamos encontrando, mais cedo ou mais tarde, as desilusões. Vamos encontrando as dores, vamos sentindo por dentro de nós a angústia do vazio, da dúvida, as hesitações, enfim, a vida vai tendo os seus meios e os seus mecanismos de nos chamar a uma análise mais profunda sobre nós mesmos e os caminhos que temos percorrido. Aprendemos também que a misericórdia divina, que a providência do alto, assim como a atuação de Jesus em nossas vidas, nunca dorme, está sempre presente, sempre ativa, buscando nos chamar a esses caminhos de retidão, a essa proposta de felicidade em harmonia com a lei divina. Jesus, portanto, vai mobilizando muitos meios, muitos modos de nos tentar despertar, desde os mais amenos até aqueles modos mais enérgicos, quando a vida surge com dores mais superlativas, sobretudo as dores morais do espírito, que nos fazem, portanto, nos voltarmos sobre nós mesmos, para que, enfim, analisemos o que temos feito de nós. E a trajetória do apóstolo Paulo até aquele dia fatídico ou marcante em que se encontra com Cristo
e então traz essa pergunta profundamente emblemática, é de certo modo um modelo, ou é de certo modo uma referência, né, uma ilustração viva do que é essa jornada do Espírito. Bem como poderíamos lembrar também a parábola do filho pródigo, daquele filho que, ingrato às orientações e às dádivas paternais, vai buscando os seus caminhos à parte dessa proposta divina, distanciado dessa proposta de comunhão com o Criador, para encontrar então apenas a desilusão, as lágrimas, as dores, mais cedo ou mais tarde, embora algumas sensações mais imediatistas que possa experienciar no processo. Embora a aparente felicidade, o aparente triunfo pelos quais muitas vezes a criatura passa, cedo ou tarde ela percebe o vazio daquelas buscas, o vazio daquelas aparentes conquistas. Cedo ou tarde ela é chamada a uma análise mais profunda e mais real sobre o que realmente tem valor, o que perdura, o que permanece. E é então que ela começa a perceber em si mesma que tudo que está distanciado do Evangelho em seus princípios fundamentais estará distanciado também da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. Longe do Evangelho, não há felicidade, não existe paz que possam realmente se desenvolver e se estabelecer. É isso que, filhos pródigos nesta jornada, temos percebido vezes sem conta, embora muitas vezes também ainda relutando em aceitar essa realidade. Mas o Cristo, em sua misericórdia, não desiste de nós. Assim como fez com Saulo, o perseguidor dos cristãos, tem feito conosco ao longo dos séculos, nos buscado por todos os meios e de todos os modos, como o próprio Saulo pôde perceber ou pôde chegar à conclusão naquele exato momento em que, caindo de sua montaria, mas também caindo em si, se vê diante daquele que é a luz do mundo, daquele que é a luz da vida. Essa tem sido a jornada de todos nós, filhos pródigos, espíritos rebeldes, que vamos querendo construir caminhos próprios, distanciados do caminho sublime que nos está previsto na lei. Claro, cada um haverá de estabelecer a sua trajetória, mas felizes serão aqueles que puderem estabelecer a sua trajetória em harmonia com os passos de Jesus, porque aí sim haverão de encontrar a verdadeira felicidade. Então, a vida vai acionando meios, experiências, circunstâncias que, mais dia, menos dia, nos levarão a esses encontros com a verdade, a esse facear da luz divina mais face a face, para que então possamos refletir sobre o que de fato temos feito de nós ou o que temos buscado. E é aí que chegamos, então, à pergunta, à indagação, que já traz em si para nós muitas reflexões para além daquilo que podemos ler, para além daquilo que está ali escrito, existe todo um arcabouço de sentimentos, de experiências, de conclusões por detrás dessa pergunta. E é isso sobre o que buscaremos meditar aqui nesta noite. Claro, recorrendo ao auxílio do nosso querido benfeitor Emmanuel, quando descreve para nós esse acontecimento na sua obra magna, Paulo e Estevão, ele diz que ali o apóstolo, ainda perseguidor, aquele que viria a ser o apóstolo, faz a sua primeira profissão de fé. E então indaga: Senhor, que quereis que eu faça? Mas o mais interessante é notar a descrição psicológica de Saulo que Emmanuel compartilha conosco, porque ela nos traz muitas reflexões, ela nos traz muitos entendimentos fundamentais. Diz Emmanuel: aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis,
dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava, solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo. Interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Aqui nós temos uma das mais belas informações ou compreensões acerca dessa pergunta. Aqui chegamos a entender que essa pergunta está também repleta de afirmações. Não é somente uma pergunta, é também um conjunto de afirmações aqui implícitas, aqui atreladas a essa indagação feita por Saulo a Jesus. Porque ao perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Ele também afirma implicitamente que reconhece o equívoco dos caminhos percorridos até ali, que reconhece que até então colocava ou vinha colocando os seus caprichos, os seus desejos, ou a sua ignorância acima dos desígnios divinos, ou da verdadeira compreensão da lei de Deus, sem que ela estivesse maculada pelo seu egoísmo, pela sua vaidade ou pelo seu orgulho. Então nós temos, ao mesmo tempo que uma indagação, uma afirmação de reconhecimento dos equívocos, uma afirmação de compromisso, de disposição à mudança, à renovação, porque já solicita ele o que fazer, portanto, trazendo-nos também uma lição essencial, que é justamente para o espírito que se reconhece em equívoco, para o espírito que se reconhece ainda imperfeito, limitado, não se demorar no estágio da culpa. Tomar o arrependimento como impulso inicial de mudança de vida, sem nele se deter. Tomar o passado, que já foi vivido, não pode ser mudado, como objeto de estudo, como local de referência para novos horizontes e novas buscas, mas jamais um local de residência, não um ponto de estagnação ou de cristalização do ser. Converte ele logo o arrependimento em movimento de transformação, sem se deixar deter na culpa, na qual muitas vezes vivemos ali acumpliciados com um sofrimento que não edifica, com o mal sofrer. Ensina-nos, Saulo, o futuro apóstolo, a transformar o arrependimento num bem sofrer. O sofrimento, sim, de reconhecer os equívocos, de ver-nos tais quais somos. Caía ele da montaria, mas caía ele também em si, indo mais fundo na realidade de si próprio que até então negava. Reconhece ele agora os aguilhões que o levaram até ali, os aguilhões contra os quais vinha resistindo. Então há uma parcela de sofrimento nesse lidar com a verdade. No entanto, ele logo atrela a isso, pela disposição, pela vontade, o bem sofrer. O bem que haveria de converter aquele sofrimento, aquelas decepções, aquela angústia que sentia e o levou até ali, em movimento edificante de renovação. Então, por detrás da indagação, nós temos, em verdade, uma grande afirmação de humildade, uma grande afirmação de perseverança, de esperança, de disciplina, de devotamento, que haveriam de acompanhar todas essas virtudes, esse coração, ao longo de toda a sua trajetória dali por diante, nos vários anos, nos 3 decênios de serviço, em que estaria ali fielmente integrado à proposta do Evangelho de Jesus. Então, não podemos nos deter apenas na indagação. É preciso vejamos as afirmações que acompanham já a indagação.
porque isso nos ensina a como melhor lidar com o alto em nossas rogativas, em nossas petições. Quantas vezes não ofertamos a Jesus, aos benfeitores ou a Deus, apenas a indagação, sem qualquer afirmação de compromisso, sem qualquer boa vontade, sem qualquer reconhecimento sincero e verdadeiro de nossos equívocos, de nossas imperfeições, enfim, daquilo que em nós precisa ser mudado? Quantas vezes ofertamos ao alto apenas a busca por respostas prontas, práticas, fáceis, sem que ofertemos junto com as perguntas a nossa vontade, a nossa sincera afirmação de compromisso dali por diante com a vida que o Cristo, que o Evangelho há de nos propor e que a inspiração divina há de nos apresentar. Então, mais do que perguntas ao alto, mais do que rogativas, mais do que petições, é preciso ofertemos também afirmações, cometimento, disposição, boa vontade. E é o que esse coração já oferta na primeira pergunta. Uma pergunta, é claro, de grande alcance. Senhor, o que queres que eu faça? Mas ele não entrega somente a pergunta. Ele já entrega algo de si. Ele já deixa algo para trás, a culpa, o velho eu, as antigas perspectivas e visões de mundo que trazia, e já entrega algo de si, abrindo-se ao novo que Jesus haveria de lhe apresentar, como veremos gradualmente. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem em que ele nos dirá que entre a petição que parte de nós e o suprimento divino, deve funcionar, é imperioso funcione, a alavanca da vontade, com firmeza e decisão, para que o suprimento divino, para que o auxílio do alto possa efetivamente encontrar espaço em nossa vida e em nossos caminhos. Não adianta apenas rogar, esperando que tudo se faça magicamente ao nosso redor, que todas as coisas cheguem até nós sem que precisemos nos mobilizar internamente ou mesmo exteriormente por meio da ação. É preciso fazer acompanhar as nossas perguntas. Quanto mais perguntas tão amplas e tão profundas quanto esta, é preciso fazê-las acompanhar de afirmações, de compromissos, de entregas. E é esse o primeiro ponto que Emmanuel faz questão de destacar aqui para nós. Logo após essa pergunta, quando nos descreve o estado psicológico do apóstolo, ou do futuro apóstolo, ali, humilhado, ferido, como diz, né, numa capitulação incondicional, no entanto, já demonstrando nobreza e lealdade. Então, esse é um aspecto muito bonito da gente pensar a respeito da pergunta dele. Porque muitas vezes nós outros nos faremos essa pergunta também, em especial quando despertamos para esse encontro, para esse contato mais vivo e mais real com Jesus, surge então a indagação: e agora, Senhor? Para onde ir? Como seguir? O que espera de mim? É preciso que façamos acompanhar essas perguntas realmente de uma construção interna de sentimentos que nos possa sustentar no processo dali por diante, no processo que vai se iniciar dali por diante. Por quê? Um outro aspecto muito importante a refletirmos em torno dessa indagação é a resposta que Jesus nos traz. Traz para ele, Saulo, mas em verdade para todos nós. Porque Jesus diz a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E aqui nós nos recordamos de muitas outras passagens do Evangelho em que Jesus tem esse mesmo comportamento, adota essa mesma postura. O Cristo, sublime educador da alma, sabe que a resposta, especialmente no que diz respeito a essas questões mais transcendentes, mais profundas da criatura, da vida, é uma resposta que é sempre construída e nunca magicamente ou instantaneamente, facilmente transferida. Apresenta-nos o Senhor
rumos, diretivas, caminhos a serem percorridos, para que ao longo do processo a resposta se faça dia a dia, por partes, digamos assim, né? A gente vai construindo a resposta gradualmente, parcialmente, à medida em que, enfim, a buscamos, nos dispomos a buscá-la. Então, Jesus traz uma orientação que é, em verdade, uma orientação muito simbólica para todos nós e que diz respeito às orientações mais essenciais para essas grandes perguntas que nos fazemos nos momentos difíceis da vida, nas grandes decisões a serem tomadas, nos rumos a serem buscados. Jesus nos traz aqui uma orientação que é universal e que é atemporal e que nos fala de um processo de construção de resposta. Porque o alto nos traz princípios, nos traz as partes, ou, é melhor ainda, espalha as partes, digamos assim, dessas respostas junto a outros corações ou na vida que nos cerca, nos trechos em que haveremos de percorrer, para que nós, num esforço de atenção, de vigilância, de perseverança e de paciência, possamos ir gradualmente pescando cada uma dessas partes, a fim de construirmos por nós mesmos a resposta, que é a síntese da evolução. A misericórdia nos dá sementes que precisarão ser por nós regadas, a fim de nos ofertarem mais tarde os frutos dadivosos da sabedoria, da compreensão, da virtude. Então, nunca a árvore pronta, nunca o fruto pronto, mas aquilo que demandará de nós a parte que nos cabe para que se faça uma síntese de evolução, para que seja o produto do nosso esforço, da nossa construção. E é isso que simbolicamente Jesus está dizendo: levanta-te, Saulo. Primeiro, destacando a importância da vontade em todo o processo de compreensão dos desígnios divinos. Para que possamos compreender a vontade do Cristo, a vontade de Deus, é preciso ampliemos as potências da alma, a nossa capacidade de percepção, o nosso discernimento, o nosso entendimento da vida. E isso tudo pede do Espírito força de vontade. A força de vontade que alimenta o estudo, que alimenta o trabalho, que são as grandes alavancas do progredir do Espírito, mas todas elas dependendo dessa primeira força fundamental, ou faculdade soberana da alma, como diria Leon Denis, que é a vontade. Ela aciona tudo mais, todos os outros mecanismos, todas as outras potências e forças de realização do espírito, para que então, cada vez mais sintonizado, cada vez mais desenvolvido, cada vez mais ampliado o seu sentimento e a sua compreensão, ele possa compreender o desígnio divino, ou os desígnios divinos. Por isso, primeiramente, o levanta-te. É o que Emmanuel disse na mensagem que citávamos. Entre a petição humana e o suprimento divino, imperioso se faz a mobilização da alavanca da vontade. Por isso, levanta-te. E ele ainda acrescenta: entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Entra na cidade. Claro que a gente pode entender a frase de Jesus num sentido mais circunstancial ali, a orientação mais imediata para que ele entrasse em Damasco. E, de fato, à medida em que as coisas vão se desenrolando ali, tudo se acerta. Ananias chega, é enviado, né, por Jesus para ampará-lo, ele fica ali alguns dias naquela hospedaria, seu caminho vai se abrindo, vai se descortinando. No entanto, a gente pode entender isso num sentido mais espiritual. O que seria entrar na cidade? Para nos auxiliar nessa compreensão, recorremos mais uma vez ao nosso querido Emmanuel, que comenta essa frase, ou o versículo em que ela está inserido, né, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Emmanuel comenta esse trecho no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 39. E ele vai dizer assim, em determinado trecho: se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber.
Em outras palavras, por que Jesus não apresentou já todo o programa de trabalho? Olha, vão ser 30 anos de trabalho, Saulo. Você vai começar por aqui, você vai primeiro lá para o oásis de Dan, aí depois você vai voltar, ficar um tempo na sua terra natal, depois eu vou mandar Barnabé lá te buscar, você vai para Antioquia, ali em Antioquia você vai começar a trabalhar por um tempo, aí você volta para Jerusalém, depois você vai ter ideia das viagens. Por que Jesus não faz isso? Seja com Saulo, seja conosco. Primeiro porque a visão do programa como um todo mais nos atrapalharia do que nos auxiliaria. Porque tanto poderia nos levar ao desânimo, ante a magnitude do que está por vir, das tarefas a realizar, como poderia nos levar a um comodismo. Já que vai ser assim, a gente fica meio que esperando as coisas acontecerem sem que nos mobilizemos para tanto. Então Jesus vai revelando aos poucos, porque à medida em que o discípulo caminha, vai juntando as peças, vai compondo um pouco mais do que a resposta, do que é o programa, e vai também se habilitando para as novas etapas, mais desafiadoras que as anteriores. Se visse tudo de um salto, ou penderia, digamos assim, para o desânimo, até mesmo para a fuga, ou para a acomodação, para uma estagnação inoperante. Então Jesus, ele vai, como a gente percebe aqui, ele vai apresentando aos poucos, porque cada nova etapa pede que o discípulo tenha sido qualificado, tenha sido testado, tenha sido forjado pelas etapas anteriores. E muitas vezes é numa visão retrospectiva que a gente vai ver como cada coisa foi chegando ao seu tempo. Então, Emmanuel pergunta, por que ele já não apresentou todo o programa? Você vai entrar, vai fazer isso, aquilo, outro. Não, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que convém saber. Responde o próprio Emmanuel, é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, Emmanuel está dizendo que o entrar na cidade é aqui uma representação da lei de solidariedade, da lei de sociedade que preside a todos os movimentos de evolução dos seres. Somente no contato com outros corações, no convívio humano que nos faz conhecermos melhor a nós mesmos, que nos faz desenvolvermos novas virtudes, mais paciência, mais compreensão, que nos agrega muito pelo contato, pelas trocas que vamos tendo, que vamos aprendendo com os outros, o que vamos compartilhando com os outros, que depois volta na forma de auxílio para nós mesmos. Tudo isso é o que vai sendo incorporado ao coração em jornada. É como se por meio desses contatos ele pudesse ir colhendo cada uma das pecinhas que montarão depois o quebra-cabeça da resposta ou do programa que ele procura. Jesus, como fez tantas vezes no Evangelho, diante de indagações que lhe eram feitas, ele respondia com uma parábola, ou ele respondia com uma outra pergunta, convidando os discípulos, os corações, a adentrarem num esforço de construção por si próprios, claro, com esse amparo que os cerca, das respostas, dos entendimentos. Então, queres entender a resposta? Medita sobre essa parábola. É o que ele faz com o doutor da lei na parábola do bom samaritano. Antes, ele havia respondido, inclusive, com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como a lês? Então, nada de respostas prontas. Jesus vai distribuindo as pecinhas, que nós vamos buscando nesta experiência, naquela circunstância, naquele livro, naquela pessoa, naquele insight, naquela inspiração, naquela oração que fizemos, e então tivemos uma certa claridade sobre um determinado aspecto. São as pecinhas que a gente vai juntando, em especial pelas vias da inspiração que chega até nós por cada coração do caminho. Aprendemos tanto com os mais sábios, como também com aqueles que por hora se equivocam. Uns nos ensinam como fazer, outros nos ensinam o que não fazer, mas todos acabam sendo para nós alguma janela que nos permite acessar algo mais da luz de Jesus. Mais um raio do sol que é Jesus. Isso é o entrar na cidade, é ir à luta, é ir ao campo, é ir à operação, porque então as coisas vão chegando, as informações, os conhecimentos,
as vidas que cruzam com as nossas e que nos abrem outros horizontes, que nos fazem ver caminhos antes não vistos. É isso que vai se dando. Como já foi dito por um sábio, caminha e o caminho vai se fazendo, o caminho vai se abrindo por meio desses tantos canais por meio dos quais Jesus nos busca. Assim como fez com Saulo. O buscou primeiro lá por Estevão, por Abigail, por Ananias, pela comunidade ali da Casa do Caminho. O foi buscando, mas ele se fazia ainda recalcitrante. Mais cedo ou mais tarde, ele haveria de perceber, como se deu de fato no encontro às portas de Damasco, que o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos. E agora, voltando a essa convivência, mas com mais consciência, ele poderia melhor entender quais as respostas, quais as diretivas de Jesus transparecem nos detalhes mais singelos da vida. Olhando de onde estamos para frente, pode parecer difuso, pode parecer difícil de ver essa resposta se formando, o caminho pode parecer obscuro, o horizonte sombrio ou incerto, mas olhemos para trás. Analisemos ponderadamente o que tem sido a nossa vida até aqui, desde o momento em que abraçamos com mais sinceridade ou compromisso a proposta do Evangelho, e veremos o quão sabiamente o Senhor nos tem conduzido. O quão grande não tem sido a sua atuação, a presença da sua misericórdia junto de nossos passos, nos trazendo até aqui. Momentos em que não julgávamos capazes de vencer aquilo, de passar por aquilo outro, de encontrar uma saída, uma resposta ou uma solução, e eis que aqui estamos, tendo superado aquelas circunstâncias, e as que ainda não foram solvidas, mais cedo ou mais tarde serão, porque no momento justo, no momento adequado, no momento propício, o Senhor atua, o Senhor nos esclarece, o Senhor nos visita. Muitas vezes, é claro, fazemos-nos tardios na percepção ou no acolhimento das respostas e das propostas, mas o Senhor insiste até que, cedo ou tarde, consegue penetrar a câmara escura ainda da nossa compreensão ou do nosso coração, fazendo luz, trazendo-nos discernimento, trazendo-nos entendimento quanto ao motivo dessa ou daquela experiência, desse ou daquele caminho. Então, numa análise retrospectiva, a gente vê como Jesus tem operado em nossas vidas por meio dessa cidade em que ali se juntam outras tantas vidas, por meio dessa lei de sociedade que vai nos possibilitando tantos canais de acesso a ele, às vezes os canais mais inesperados. Além disso, essa cidade pode ser também compreendida como, digamos, as novas habitações mentais que nós vamos descobrindo no processo, na caminhada pelo Evangelho. Como diria o espírito Natanael, né, por meio de Chico Xavier, o Evangelho é como um novo país que nós vamos descobrindo. Um país aí repleto de cidades a serem cada uma delas descobertas. E a capital desse país, a capital da Boa Nova, é o coração do discípulo. Essa é a principal cidade a ser descoberta, a principal cidade na qual precisamos adentrar para realmente comungar com o Senhor. Também os vários conhecimentos, as novas faixas de entendimento, de compreensão que vamos acessando por meio do Evangelho, são outras tantas cidades ou aldeias mentais que nós vamos acessando. Novas perspectivas, novos pensamentos, novas inspirações, são cidades que vamos percorrendo, que vamos conhecendo, nas quais vamos adentrando, e de cada uma delas vamos saindo mais sábios, mais preparados, mais conscientes, para que a nossa jornada por esse grande país que é o Evangelho possa ser proveitosa, levando-nos verdadeiramente às finalidades maiores. Por isso dizia também Gamaliel ao jovem ainda discípulo de Jesus, né? Saulo, quando começava o seu processo de caminhada com Cristo, diria ele ao seu antigo pupilo: adaptarmos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza ou cuja dimensão se perde no infinito de nossa alma.
Esse país, composto de múltiplas cidades, as quais precisaremos conhecer todas, para que devassemos cada detalhe, cada rincão, cada aspecto do Evangelho de Jesus em nossas vidas. É isso, portanto, que o mestre sintetiza nessa orientação, que pode parecer simplesmente uma orientação mais pragmática ali do momento, mas que em verdade esconde ou traz aqui de maneira oculta uma orientação universal e fundamental para todos nós, discípulos em jornada. É a lei de cooperação, o grande e generoso princípio, como diz aqui Emmanuel, através do qual Jesus segue, acompanha e orienta cada um de nós. O mestre, prossegue ele, ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Então, Jesus vai nos alcançando por cada coração do caminho, mas em especial também por aqueles corações que já se fizeram mais próximos aí dele, mais juntos dele, nessa zona de influenciação, porque corações já mais sintonizados com o seu amor e com a sua inspiração. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado, em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Então, Ananias foi um dos que deu ali a Saulo algumas das primeiras pecinhas para a formação desse quebra-cabeça. O que seria a sua tarefa? Qual seria a sua missão? O que Jesus desejaria que ele fizesse? Depois viria Barnabé, depois viria Simão Pedro, Áquila e Prisca, Lucas e outros tantos corações que foram vinculando-se a ele na trajetória, cada um trazendo a sua pecinha para a resposta, para que ele, Saulo, pudesse compor aquilo que Jesus esperava dele. Assim também em nossas vidas. Cada vida junto de nós, cada circunstância pela qual passamos, traz consigo algumas dessas pecinhas, apresentando-nos o programa que Jesus traçou para nós enquanto discípulos. Cabe-nos a atenção, a vigilância, de sabermos identificar quais são essas peças. Qual é essa parte da resposta que essa criatura traz, para que um dia eu possa tê-la toda no processo de construção. É preciso atenção, é preciso observação, é preciso meditação, para que vejamos como Jesus tem conversado conosco. Olhando para trás, isso parece mais claro, mas é preciso também olhar para frente com humildade, com sintonia, com sensibilidade, para ver como ele vem nos conduzindo. E mais adiante na mensagem, Emmanuel conclui: razoável, pois, se levantem do passado, falando para todos nós, né, para os discípulos, penetrem a luta edificante de cada dia, ou seja, entrem na cidade, vá à luta, vá a campo, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento do que lhes convém fazer. Então, no esforço de cada dia, na labuta, buscando o caminho vai se fazendo. As respostas vão chegando, ou pelo menos parte delas, para que cada vez tenhamos mais clareza quanto ao que espera o Senhor de nós. Isso é entrar na cidade, isso é atender a essa orientação que ele apresentou. Porque, em verdade, qual é a grande meta? Para que tenhamos cada vez mais consciência mesmo e clareza do que espera de Jesus a partir de nossas vidas ou em nossas vidas. É trazê-lo para cada vez mais junto de nós. Nesse sentido, me recordo de uma outra mensagem de Emmanuel, que está agora no livro Encontro Marcado, capítulo de número 60, intitulada O Modelo, em que Emmanuel vai nos convidar a refletir justamente sobre esses dias em que nos vemos assim hesitantes, em que muitas dúvidas assomam à nossa mente, em que parecemos não conseguir encontrar o caminho ou a solução. O que fazer diante desses dias, dessas horas de inquietação, quando ressoa dentro de nós essa pergunta: Senhor, e agora? Que quereis, que queres que eu faça? Porque não é uma pergunta que nós emitimos uma vez só na trajetória.
É uma pergunta que, vez por outra, sai ou brota de nosso coração e de nossa mente. Porque vencido um desafio, vencido uma luta, um trecho da caminhada, de repente surge um outro momento em que a dúvida se faz, em que a névoa se estabelece. E, naturalmente, mais uma vez, a resposta estará em Jesus. Mas ela não virá pronta, como temos aprendido aqui. Não será imediata. Temos a certeza, como dizia Antônio de Pádua, que se muitas são as perguntas, a resposta é uma só: Jesus Cristo. Mas para que a resposta se faça clara e compreensível para nós, é preciso construir essa relação com Cristo. E é sobre isso que Emmanuel vai falar para nós. Ó. Que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Ou, Senhor, que queres que eu faça? Como proceder a partir daí? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz ainda de discernir ali, ou de escolher entre o bem e o mal. Mas apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Como? Aqui traz essa bonita reflexão, Emmanuel. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Então, mais clareza para o caminho? Deixemos que Jesus olhe através dos nossos olhos. Deixemos que ele se faça mais vivo em nós, que ele se engrandeça e que nós, o velho eu, com os velhos caprichos e ilusões, diminua, como diria o Batista. Ou, como um dia o próprio Saulo ouviu da noiva amada Abigail em espírito, ela lhe dizer, quando ele traz aquelas indagações, como saber, como proceder, e ela traz as conhecidas respostas, né? Do ama, trabalha, espera e perdoa. Em determinado momento ela dirá, enquanto não te esvaziares para que o Cristo possa te preencher, ainda lidarás com as dúvidas, com as inquietações, mas no dia em que esgotares a derradeira posca, a última gota da posca das ilusões do mundo, eis que então o Cristo te encherá o espírito de claridades divinas. É preciso esvaziar o vaso cheio do vinagre, das ilusões, dos vícios, para que Jesus encontre mais espaço. E então, à medida em que a sua luz se acender mais viva em nós, o caminho também se fará mais claro. Então, diante das tentações, dos infortúnios, permitamos que o Senhor olhe a vida através dos nossos olhos e os nossos olhos se farão um pouco mais claros, né? Um pouco mais penetrantes. Se registras palavras injuriosas, deixa que ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Então deixa que Jesus ouça um pouco mais por meio de ti, e onde antes veria ou ouviria apenas uma ofensa ou algo que nada edifica, de repente ouvirás ali um convite à indulgência, ao perdão, ao aprendizado. Se deves falar em questões complexas, deixe que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Deixemos que ele fale mais por nós. Então a nossa fala será mais proveitosa, o nosso verbo será mais criador, no mais positivo sentido da criação, realmente ajudando-nos a criar um destino mais condigno com o Evangelho. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. Então, mais Jesus a operar pelas nossas mãos. E se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha, a consciência tranquila.
resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer, provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. E em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Porque pensando nele, sentindo com ele, agindo com ele, acertaremos. Ou, como diz aqui Emmanuel ao final, acertarás. Porque essa, no fundo, é a grande proposta. A resposta completa, digamos assim, à pergunta, no fundo, Jesus diria a ele e a todos nós que a meta é nos fundirmos a ele no amor, no bem, na verdade, unindo-nos também ao Pai. Que queres que eu faça, Senhor? Venha até mim, ao meu encontro, una-se a mim para que nós estejamos unidos ao Pai. É o grande amplexo, é o grande encontro que nos espera a todos, mas para isso o processo de ir construindo cada vez mais na caminhada intimidade com Jesus, de ir trazendo o Mestre cada vez mais para junto, para dentro de nós, a fim de que não seja mais a inspiração que nos chega de fora, mas sim a luz que se irradia de dentro a construir uma nova vida e principalmente um novo ser, para que ao final de tudo possamos dizer, como ele, Paulo, um dia disse: já não sou mais eu quem vive, agora é o Cristo que vive em mim. Eis a proposta, eis a resposta, mas até lá é preciso construamos ela, cada um de nós, na jornada de cada dia, buscando as várias pecinhas que ele vai nos dando por meio dos corações e das circunstâncias, para que tenhamos a alegria de, ao final da jornada e do processo, poder dizer que combatemos o bom combate, de que encontramos, enfim, a grande resposta, o Cristo vivo em nós e a operar por meio de nós. Que Jesus nos abençoe a todos nós, muita luz e muita paz.